Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do relatório de outubro do Juro 11. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Vem falando sobre a consultoria de investimentos, vem também falando sobre o nosso grupo VIP do WhatsApp. Se você tiver interesse em entrar para a nossa comunidade VIP, basta você se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube. Aqui embaixo tem um botão tornar-se membro, ou então na descrição do vídeo tem um link para você poder fazer seu cadastro. Na descrição também você vai encontrar todos os benefícios que os membros possuem. Também, se você tiver interesse em entrar para o nosso grupo aberto do Telegram, o link você vai encontrar na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo você vai encontrar ainda também um link para ser direcionado para a página do meu livro Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. Feitos os avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de outubro do Juro 11. Nos últimos 12 meses, o fundo está com dividend yield de 14,4%, cota patrimonial no final de outubro estava em R$ 102,01, e aí sempre que esse valor da cota patrimonial está acima de 100, esse valor acima de 100 é a reserva do fundo, né? Então o fundo atualmente está com uma reserva de R$ 2,01. Carrego do fundo está em IPCA mais 8%, o que corresponde a um spread de crédito de 1%. A duration do fundo, 2,1 anos, tá? Por que eu enfatizei aqui do fundo? Porque o Juro 11, ele faz um hedge parcial da carteira. Então, os ativos que compõem a carteira do fundo têm a duration de 4,5 anos, mas depois que ele faz esse hedge parcial, para ficar com a duration ali próxima do IMAB5, porque aí diminui a volatilidade do valor patrimonial do fundo, né? Porque fica menos sensível a fechamento e abertura na curva de juros. Essa duration passa para 2,1 anos. O patrimônio líquido do fundo está em 2 bilhões e 100 milhões de reais, e atualmente o fundo já supera a base de 83 mil cotistas. É o fundo com maior quantidade de cotistas de os fundos de infraestrutura que nós temos no mercado. No mês de outubro, o fundo realizou algumas movimentações. Eles aumentaram a exposição em alguns emissores aqui: Equatorial, EPR Triângulo Mineiro, Confluência, Potengi, PetroRio e Intervias, e iniciaram a posição em 7 novos emissores. Mais embaixo nós vamos ver quais são esses emissores, inclusive vendo as características das debêntures, e zeraram posição na CCR. Atualmente a carteira do fundo está com 127 ativos, então já é uma diversificação muito grande. É o maior portfólio que nós temos em fundos de infraestrutura, sendo que a maior posição que o fundo detém é de 3,2% do patrimônio líquido do fundo. O spread da carteira diminuiu para 1%, como a gente viu, né? E a duration aumentou para 4,5 anos. Aqui a gestão, assim como o CDI, né? Eles trouxeram uma breve explicação aqui sobre a questão de regime de competência, né? Porque o que acontece? Os fundos de infraestrutura, eles adotam esse regime contábil, que é o regime de competência, diferente do que ocorre com a maioria dos fundos imobiliários, que é regime caixa. E aí aqui, no regime de competência, existe uma diferença significativa para o regime caixa, que é o seguinte: no regime de competência, por exemplo, quando eu tenho um fechamento na curva de juros ou um fechamento no spread de crédito que vai trazer valorização para a debênture, mesmo que eu não tenha vendido aquele ativo, mas somente pelo fato de ter tido um lucro contábil com essa movimentação, eu já consigo repassar essa valorização, né, que o fundo teve para o cotista sem mesmo ter vendido aquele ativo. Então, por exemplo, quando eu tenho ali, né, um fechamento na curva de juros que vai aumentar o valor patrimonial do fundo, quando eu tenho um fechamento no spread de crédito de alguma debênture, que isso representa uma valorização da debênture, mesmo que eu não tenha vendido esse ativo, que eu não tenha colocado efetivamente aquele lucro para dentro do caixa do fundo, somente de ter tido essa movimentação, isso daí já permite que o fundo possa repassar esse lucro que ele teve. Eu estou botando lucro entre aspas, porque ele efetivamente não vendeu aquele ativo para aquele dinheiro passar para o caixa do fundo, mas por conta de ele adotar o regime de competência, ele não precisa estar vendendo aquele ativo
para que ele repasse esse benefício, né, que se teve no valor patrimonial do fundo. E aí um outro ponto importante que eles vêm também trazendo aqui diz respeito à marca d'água, tanto do juro 11 quanto do CDI 11. Né? Tanto o juro 11 quanto o CDI 11, se a cota patrimonial, o valor patrimonial da cota estiver abaixo de 100, um fundo não pode distribuir. Porque foi quando o fundo fez o IPO, tanto o juro 11 quanto o CDI 11, as cotas foram emitidas ali a R$100. Então, tudo que tiver acima de R$100 é considerado lucro contábil. O que estiver abaixo de 100, quando a cota estiver abaixo de 100, é porque o fundo não tem lucro contábil naquele período. Existem alguns fundos, como é o caso, por exemplo, do BODB 11, que eles realizam amortização de principal, e aqui nos fundos de infraestrutura não tem problema nenhum realizar amortização de principal. No meu ponto de vista, eu vejo muitas pessoas falar, realizou amortização de principal, isso traz prejuízo para o fundo, não sei o quê. Para os fundos de infraestrutura, justamente pelo fato de eles adotarem o regime de competência, isso daí não traz nenhum malefício para o fundo, tá? Mas somente por questão de regulamento, aqui nos fundos da Esparta, eles não permitem, né, que seja realizado distribuição se essa cota patrimonial estiver abaixo de 100. Porque aí, se ele fosse realizar a distribuição nesse cenário, ele teria que estar realizando a amortização de principal e não de rendimento. E aí, o que a Esparta, assim como outras gestoras fazem? Na maioria das vezes, elas vão fazer uma reserva para o fundo, porque, enfim, pode ser que aconteça algum problema. Por exemplo, se a gente tem uma abertura forte na curva de juros, a gente já está tendo uma abertura forte na curva de juros, mas vamos imaginar que continue tendo essa abertura na curva de juros, e eu tenho ali também, no mesmo período, algum evento que ocorra ali uma abertura também no spread de crédito, como a gente viu naquele período de eventos com a Light, com as americanas. Então, nesse caso, a chance, né, da cota patrimonial do fundo ficar abaixo de 100 é grande, assim como inclusive já ocorreu no passado ali por conta dessas questões das americanas, né, aqui com juro 11, com hoje em 11, do período ali em que as debêntures das americanas deram problema, da Light deram problema, e o mercado de debêntures como um todo meio que deu uma movimentada por conta dessa questão, e a gente teve ali uma abertura no spread de crédito das debêntures que representa a desvalorização dos ativos. Então, nesse momento, o Ogin ficou ali, se eu não me engano, acho que 5, 6 meses sem distribuir. Aqui o juro 11 ficou acho que 1 mês sem distribuir, ou 1 ou 2 meses, enfim, mas são situações que podem acontecer, e aí o fundo fazendo uma reserva, né, se vem a repetir um cenário desse, ele tem uma reserva que ele consegue manter aquela distribuição por 1 ou 2 meses, enfim, um período ali, dependendo do tamanho dessa reserva que o fundo tem, tá? Então isso aqui é um ponto importante que deve ser levado em consideração. E aí a gestão também vem falando aqui que ela se utiliza de alguns mecanismos, né, para tentar evitar que essa cota patrimonial fique abaixo de 100. Um desses mecanismos é o que a gente já falou anteriormente, que é esse hedge parcial que o fundo faz. Que ele realizando esse hedge parcial, ele vai diminuir a duration do fundo, e aí diminuindo a duration do fundo, o fundo fica menos sensível a abertura na curva de juros. E aí, ficando menos sensível, ele não vai sofrer tanto se eu tiver uma abertura na curva de juros, como se fosse um fundo que tem uma duration maior, né? Como, por exemplo, o BODB, CADIF, NUIF, que são fundos que têm uma duration mais longa, e aí quanto maior for essa duration, mais sensível o fundo fica a essa questão de abertura e fechamento na curva de juros. Então, como o fundo reduz essa duration aqui do fundo através do hedge parcial, né, quando eu tenho um evento de estresse no mercado em que eu tenho uma forte abertura na curva de juros, a sensibilidade desse fundo ela é menor, e pelo fato de ser menor vai afetar menos o valor patrimonial do fundo. O valor patrimonial do fundo vai oscilar menos do que se não tivesse esse hedge. Claro, isso daí não impede
que essa cota fique abaixo de 100, mas reduz ali a probabilidade disso acontecer. Outros fatores, né, que tem dentro do fundo que ajudam também nessa questão é a própria diversificação que o fundo tem, né? A gente viu ali que o fundo hoje em dia está com 127 ativos em carteira, a maior posição é de 3,2%. Então, se acontece algum problema de crédito, alguma situação dessa assim, enfim, vai afetar ali, vamos imaginar o pior cenário aqui, né? Que essa debênture, que represente 3,2% do patrimônio líquido do fundo, dê algum problema com ela e ela seja marcado a zero. Somente 3,2% do patrimônio do fundo vai estar sendo afetado, né? Eu não tenho uma concentração muito grande na debênture. Vamos imaginar que o fundo tivesse, sei lá, uma exposição de 15% em uma debênture. Imagina se dá um problema nessa debênture e essa debênture é marcada a zero. Então, isso daí é também um fator ali que ajuda a diminuir, né, essa oscilação ali na cota patrimonial e também o próprio acompanhamento que a gestão faz ali próximo dos emissores para poder ver se tem algum problema de crédito, se está apresentando algum sinal ali que possa vir a dar problema no futuro, alguma debênture, alguma coisa assim. Então, eu achei interessante, né, esse ponto aqui que a Sparta trouxe, tanto no relatório aqui do Juro 11 quanto no CDI 11, e eu achei que valeria a pena a gente perder um pouco mais de tempo aqui para poder explicar essas nuances e vocês entenderem melhor a respeito disso. A gestão vem falando que eles mantêm a perspectiva de distribuição de pelo menos R$1 por cota, né, nos próximos meses, se as condições de mercado assim permitirem. Nos últimos 12 meses, como a gente viu lá em cima, o dividend yield do Juro 11, 14,4%, e nesse mesmo período o IMAB5 rendeu 9,6% e o CDI 11%. Desde o início do fundo, o fundo entregou uma rentabilidade total, já levando em consideração os rendimentos que foram distribuídos, de 52,92%. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima explicando como é que você calcula a rentabilidade total dos seus ativos, porque é a forma correta de você calcular a rentabilidade, principalmente em ativos que são geradores de renda, como é o caso de fundos imobiliários, fundos de infraestrutura e até mesmo ações focadas ali em dividendos. Nesse mesmo período, o IMAB5 rendeu 30,9%. A diferença do fundo para o IMAB5 é 16,81% superior para o fundo. Então, o fundo conseguiu entregar uma rentabilidade de 16,81% maior do que o IMAB5. Aqui nós temos o desempenho do fundo no mês, né, por componente. Então, o IMAB5 trouxe um retorno de 0,7% para o fundo aqui no mês, e aí esse 0,7%, né, o IPCA contribuiu com 0,5%, o carrego 0,6%, o carrego é aquela componente pré-fixada, né, da NTNB, então IPCA mais 6, IPCA mais 7, 6,7 seria esse carrego. A gente teve uma abertura forte na curva de juros no mês de outubro, né, e aí a gente vê aqui um retorno negativo, né, a parte de marcação a mercado de menos 0,4%, e aí somando isso tudo aqui, né, a gente vai ter um retorno de 0,7%. Já a parte de crédito conseguiu contribuir com 0,3% no mês. Tá? O carrego de crédito, que é 0,1%, que seria ali o spread que as debêntures têm para a NTNB, e a marcação de crédito, que é a questão de abertura de spread de crédito, fechamento de spread de crédito, compra no momento correto, venda no momento correto, enfim, essa gestão ativa que a Sparta realiza, conseguiu trazer um resultado de 0,2%. A alocação dinâmica foi de zero. O que seria essa alocação dinâmica? Pelo fato do fundo realizar esse hedge parcial, para ficar com benchmark ali no IMAB5, quando esse hedge funciona de forma correta, essa alocação dinâmica tem que ser zero. Quando der alguma coisa diferente de zero, é porque esse hedge não funcionou da forma que ele deveria funcionar. E no mês, o fundo teve um retorno de 0,9%. Nos últimos 12 meses, o fundo está tendo um retorno de 16,1%. Aqui embaixo, a gente vê esse mesmo desempenho que a gente viu ali em cima, né, só que nos últimos 12 meses. Então, aqui a gente vê o IMAB5 nos últimos 12 meses trouxe um retorno de 9,6% para o fundo, o carrego de crédito 1,5%, a marcação de crédito 4,6%, a alocação dinâmica 0%. Teve aqui um acréscimo de 0,8%. Na componente outros, despesas do fundo, né, 1% aqui taxa de administração, e o retorno do fundo nos últimos 12 meses, 16,1%.
Aqui nós temos o portfólio do fundo, e aí eu separei aqui as debêntures que foram acrescentadas nesse mês. Então a gente começa aqui pela debênture da Mirante, que é no setor de geração de energia, não possui rating, possui um spread de 0,8% e representa 1,2% do patrimônio líquido do fundo. Aqui embaixo nós temos a debênture da Parintins na transmissão de energia, rating duplo A+, spread de 0,5%, representa 0,4% do patrimônio líquido do fundo. Depois nós temos debênture da Uzi Minas, com rating duplo A+, spread de crédito de 1,6%, patrimônio líquido de 0,4%, né, representa 0,4% do patrimônio líquido do fundo. Aqui nós temos debêntures da Entrevias, no setor de rodovias, com um rating duplo A-, spread de 0,2%, um spread bem baixo, né, que representa 0,2% do patrimônio líquido do fundo. Aqui nós temos ainda debêntures da Enel, Volta Grande, rating AAA, não tem spread, é o que a gente chama de debênture careca, né, que representa 0,2% do patrimônio líquido do fundo. A Enel São Paulo, também no setor de distribuição de energia, rating AAA, e o spread de crédito de 0,8%, representa 0,2% do patrimônio líquido do fundo. Nós temos debênture ainda do terminal Vila Velha, no setor de portos, com rating duplo A+, spread de crédito de 0,1%, praticamente careca também, com um patrimônio líquido do fundo 0,2%, né, representa 0,2% do patrimônio líquido do fundo. Enel Volta Grande, AAA, também a debênture careca, né, sem nenhum spread, representa 0,1% do patrimônio líquido do fundo. E aqui embaixo, para finalizar, nós temos a outra debênture da Enel São Paulo no segmento de distribuição de energia, rating AAA, com spread de crédito de 0,8% e o patrimônio líquido do fundo representa nem 0,1% do patrimônio líquido do fundo. Né? Muitas pessoas falam assim, Felipe, poxa, qual é o significado, né, do fundo comprar debêntures carecas ou então com spread muito baixo, como aqui 0,1%, 0,2%. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, aqui existe isenção de imposto de renda, né? Então, por mais que, por exemplo, aqui a gente não tem nenhum spread de crédito, quando comparado com a NTNB, de equivalência, mas pelo fato de ter isenção de imposto de renda, só esse fato daqui do fundo ter isenção de imposto de renda, eu já tenho um retorno maior nessa debênture. Um outro ponto também é o seguinte, muitas vezes a gestão está vendo, as partes estão vendo uma possibilidade dessa debênture se valorizar no futuro. E aí ela compra esse ativo, mesmo não tendo um spread ali, mas principalmente por conta também de ter esse benefício tributário, de não ter incidência de imposto de renda, mas ela está visando mais um eventual ganho de capital que possa ter com uma valorização dessa debênture, e aí vai entrar naquilo que a gente viu lá em cima, no carrego, né, de crédito aqui do fundo, que a gente vê aqui que nos últimos 12 meses, dos 16,1% de retorno que o fundo teve, 4,6% foi por conta de questão da gestão ativa que a gestão aqui faz, né? Que a Sparta aqui faz, de comprar no momento certo, vender no momento certo, ver oportunidade no mercado. Então, muitas vezes a gente, enfim, não consegue ver essa situação, mas como a gestão lida com isso aqui diariamente, dia e noite, né? Eles conseguem ver essas oportunidades que podem surgir, que num primeiro momento não parecem ser assim tão interessantes, mas que lá na frente vem a trazer um retorno atrativo aqui para o fundo. Aqui nós temos a alocação por setor. Então, no setor de geração de energia, o fundo está posicionado 26% do seu patrimônio. No setor de saneamento, 15%, rodovias 9%, logística 8%, telecomunicação 8%, óleo e gás 6%, depois vai reduzindo até chegar a 1% em portos. Tá? Aqui nós temos a alocação por tipo, 91% alocado em debêntures, 5% em letras financeiras e 4% em caixa. Aqui nós temos a alocação por rate. Então, boa parte está alocada no rating A, né, que vai do AAA até o A-. Uma pequena exposição aqui em rating B, que vai do BBB+ até o BB-. E uma pequena posição em ativos que não possuem rating. Tá certo? Bom,
para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se quiser deixar aqui embaixo nos comentários se você tem o Juro 11 em carteira, o que você acha do fundo, o que você acha da gestão do fundo. Deixa aqui embaixo o que você achou também das movimentações que o fundo realizou no mês de outubro. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então um tema específico para ser abordado, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, com elogio ou crítica, também, por favor, deixa aqui embaixo, porque ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.